Gênesis capítulo de número 12, quem achou, diga amém. Perdão, é capítulo 11, nós vamos ler a partir dos versos 26 em diante, e aí sim, vamos entrar no verso 1 do capítulo 12. Gênesis 11, versos 26, entrando, rompendo aí até o primeiro versículo do capítulo 12. Diz assim o texto sagrado: Viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, a Naor e a Harã. E são estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai, Terá, ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Complete aí para mim, por favor. Para ir à terra de? Canaã. Para ir à terra de? Canaã. Mas quando chegaram em Harã, completa aí para mim, por favor, novamente. Quando chegaram em? Harã. Habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Responde para mim, gente, aonde morreu Terá? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Diga amém por essa palavra. Amém. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Coloque diante de Deus uma súplica pessoal aí agora. Peça ao Senhor que fale contigo. Peça ao Senhor que fale com você agora, de modo específico, direto, de modo que não reste mais nenhuma dúvida de que a voz de Deus hoje se manifestou pela sua palavra para responder questões suas, e até as questões que não aprouve a Deus ainda lhe trazer resposta, que Ele traga a paz que você precisa, para esperar o momento certo dEle falar. Peça isso agora. Você que está nos acompanhando agora pela internet, pelo canal da igreja, faça isso agora, onde quer que você esteja, dedique alguns segundos de olhos fechados, estabeleça uma conexão direta com o Senhor agora e peça ao Senhor que passe em revista o seu coração, a sua alma, a sua mente. Faça isso agora. Aproveite, ouça a minha voz, aproveite isso. Desfrute dessa oportunidade, não fique de olho aberto, não dê vazão agora à síndrome do pensamento acelerado, não deixe nada capturar o seu pensamento, estabeleça uma conexão agora mais estreita com o Senhor, mais de tudo que você já estabeleceu até agora, e comece a pedir: Senhor, fala comigo, Senhor, a tua serva é de carne e osso como eu, é barro, mas está ali pela tua instrumentabilidade, a tua graça é abundante, então usa como canal, manifesta a tua palavra, faça isso, suplique isso agora. Pai, no nome de Jesus, eu também levanto a minha voz em oração agora, e peço ao Senhor que todo o restante dessa noite, desse culto tão glorioso, que estamos te oferecendo aqui, seja também um culto onde o Senhor venha nos responder pelo poder da tua palavra, que nenhum coração aqui saia duvidoso, que ninguém que está em casa fique confuso, mas pelo contrário, que pelo poder e autoridade da tua verdade que liberta, que transforma, que ninguém aqui saia cocheando em dois pensamentos, mas que decisões sejam tomadas, decisões assertivas, que o teu nome seja glorificado, o coração que estava inquieto possa alcançar paz, a pessoa que entrou aqui ou está em casa se sentindo pesado pela manifestação de encantamentos, de palavras ao contrário, eu te peço, manifesta a tua palavra, porque a tua palavra sim tem poder para no nome de Jesus
Jesus, destruir toda a força do mal. Vai quebrando cadeias, nos dá um norte, uma direção, um rumo. Aponta o caminho para o teu povo que esta semana ainda precisa tomar decisões e não quer, Senhor, tomar nenhuma decisão do coração, não quer tomar nenhuma decisão duvidando. Então toma a mente, toma o coração, passa em revista quem está em casa, quem está na folga do trabalho, quem está no intervalo da faculdade agora e está disponível para ouvir a tua voz. Cativa esse coração, trabalha na mente gerando entendimento. Espírito Santo, eu conto com a tua cooperação e com a tua ajuda nesta noite. Glorifica, glorifica, glorifica tão somente o teu nome, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Quem concorda, diga: oh, amém, aleluia, oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Ora macai de remai, delebre comando remaia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você libere, por favor, em direção à pessoa que está ao seu lado, uma palavra profética que determina o rumo que Deus me confiou como verdade para essa noite, ok? Com a boquinha dentro da máscara, do jeito que você está. No 3, faça a sua voz reverberar a autoridade que há na palavra profética. Quando eu disser 3, você vai dizer para quem está ao seu lado: sua dor não te parará, ok? Sua dor não vai te parar. Assim está conjugado melhor. No 3, sua dor não vai te parar. É 1, é 2, é 3. Diga isso. Fala para o outro vizinho, vai. Não vai, você não ficará paralisado pelo que te aconteceu. Não vai. Oh, o Senhor está falando com gente que está em casa, no trabalho agora. Sua dor não vai te paralisar. Não vai. Não vai. Talvez ela tenha te freado. E isso é diferente, irmãos, de ser completamente paralisado. As pessoas falam muito sobre acelerar, sobre correr, sobre ganhar velocidade. Porque é muito bom, né? Você ter uma linha reta. Quem aqui gosta de dirigir e tem a oportunidade de estar numa estrada boa e perfeita, não é só um nível de adrenalina, tem também um nível de prazer, você poder colocar o carro em um nível de velocidade que te gera realização, né? Com segurança, sem buraco, sem quebra-mola, sem placa, sem pardal. Imagine uma pista tremenda, uma Ferrari na sua mão, oh meu Deus. Sentado do teu lado só o anjo do livramento, né? A gente vai embora. Então, a maioria das mensagens que a gente ouve, seja na casa de Deus ou sejam até palavras e palestras motivacionais, é bom, a gente fica feliz quando vê alguém nos dando ânimo para acelerar, para correr, para avançar, né? Mas o que a gente precisa entender, é exemplo do que eu coloquei até aqui agora, falando sobre o carro, o que faz de verdade um carro não é só a possibilidade que ele te dá de acelerar. Pare para pensar que você está com uma máquina na mão incrível agora, um carro extraordinário que pode atingir, sei lá, 100, 150 quilômetros em poucos segundos, né? Pense num motor aí cheio de cavalos, né? Não sei como é que fala, antigamente falava assim, né? É assim, né? Pois então, imagine isso, porém, imagine que esse carro não tem freio. Assim é a vida. Você não pode gostar só da velocidade. Só aqui quem já precisou do freio sabe da importância do freio. Então, às vezes, a gente vê gente acelerando e quando a gente freia, a gente pensa que acabou e começa a se sentir o tempo todo atrasado em relação a todo mundo. Por exemplo, existem lugares específicos, lugares estratégicos,
que para você entrar, na minha época de autoescola, a gente tinha que treinar bastante a baliza, porque ela era praticamente onde todo mundo reprovava no dia da aula. Então, tinham muitas estratégias, e o que você mais trabalha na baliza é ré e freio. E são coisas que, quando a gente usa exemplo da vida, as pessoas não querem utilizar. As pessoas, por exemplo, acham que andar de ré é sempre andar para trás, só que ré também é uma direção. Você quer ver um exemplo interessante sobre isso? Quando Agar falhou, Agar, a serva de Abraão e Sara, e ela começou a ficar rompante por causa da gravidez, que foi autorizada por Sara e Abraão, mas obviamente ela não estava preparada para lidar com aquilo. Um dia, então, ela sai errante pelo deserto. Isso significa sem destino, sem rumo, sem direção, carregando no seu ventre uma semente de Abraão, e por causa disso sendo supervisionada pelo olhar do próprio Deus, que envia um anjo e encontra com ela no deserto de Sur, aonde ele vai orientá-la que se ela quiser continuar seguindo com a vida dela, a direção que o anjo dá para ela é para voltar. Agora, olha que interessante, Sur significa muro, então esse é o mais longe que Agar conseguiu chegar no dia que fugiu. Qual foi o mais longe, Camila? O mais longe que ela conseguiu chegar foi no deserto do muro. Porque sem direção, os lugares mais longes que a gente pensa que pode chegar, na verdade nos limitam. A gente não consegue a partir daquele ponto ir para lugar mais nenhum. E o anjo vai chegar ali para dar uma direção para quem outrora estava andando errante. Ela pensa que vai morrer, então ela vê o anjo do Senhor e ela diz, eu vi o Deus que me vê, ele dá água para ela. Ela fica de pé e então ele vai dar para ela uma direção. Completa aí, por favor, gente. Ele vai dar para ela uma direção. Só que a direção que ele dá é contrária ao tipo de caminho que ela desejava seguir. Até porque na casa de Abraão e Sara, o texto diz que Sara maltratava Agar. Então o anjo chega agora para Agar no deserto e diz para ela, volta pelo caminho que tu vieste. E te humilha debaixo da mão da tua senhora. Então ela está tendo que voltar para um lugar que não deixa ela confortável depois de ter fugido de lá. Parece tudo contrário, mas foi a direção que o céu deu para ela. Então, se Agar fica envolvida só no orgulho de querer seguir, se Agar fica envolvida só no ego de não querer mais se sentir atrasado em relação a ninguém, ela não ia passar no deserto do muro aqui, ia viver, dando com a cara no muro. É por isso que tem ministério que só dá com a cara no muro, palavra que só bate no muro, vida que só vive no muro. É gente que tem tudo para crescer, mas está limitado. E às vezes você não entende por quê. Sabe qual é às vezes o motivo? É porque aconteceu algo e a direção de Deus foi volta. Só que o que a gente tem que entender é que quando é Deus que diz volta, até voltar é como se andasse para frente. Até a direção da ré de Deus atende um caminho, um propósito e uma finalidade. Então veja, para a vida de Agar seguir, ela teve que voltar. É por isso que o carro, como exemplo aqui do que estamos falando, mesmo sendo utilizado para que possamos avançar em altas velocidades, ele se torna uma máquina de morte se não tiver freio. Se não tiver uma marcha que tenha força para fazer andar para trás. Meu pai era mecânico. Sabe qual é a marcha mais forte? Qual é a marcha mais forte? É a ré. Não é a primeira, é a ré. Tanto que eu vi já carro velho para poder conseguir subir o morro, ter que subir de ré, porque tem mais tração. E isso por quê? Porque voltar nunca é fácil. Voltar é muito difícil. E Camila, por que você está falando isso? Porque é impossível que você tenha uma vida que só ande em alta velocidade. O problema é que por mais prazer que a gente tenha em querer seguir e jamais se sentir atrasado em relação a ninguém, de vez em quando acontecerão subidas íngremes que vão te fazer voltar. De vez em quando haverão situações difíceis que te obrigarão a apertar o freio e ver gente passar e você ficar. E normalmente as coisas que nos obrigam a fazer isso, e agora eu não estou falando mais do carro, eu estou falando da minha vida, eu estou falando da sua vida, normalmente, as coisas que são fortes o suficiente para nos machucar ao ponto de termos que usar o freio ou a marcha ré, sempre são coisas que nos ferem, coisas que estão doendo, coisas que não significam um braço quebrado, mas uma alma confusa.
Coisas que nem sempre têm a ver com o dinheiro que eu não tenho no bolso, mas com a direção que eu não tenho para usar o pouco que eu tenho. Quando eu não sei para onde eu vou, eu paro. Quando está doendo muito e eu não sei o que fazer, eu paro. E é nesse momento que a gente para, que a gente tem a impressão que, na verdade, não haverá direção nenhuma e que não há nada que possamos fazer, mas numa atmosfera profética, irmãos, e eu estou falando isso aqui, guardada debaixo do temor do Senhor, estou sentindo muito a presença do Senhor hoje aqui, e Ele está dizendo para quem veio a este culto e para quem está agora em casa, não de pipoca na mão e pijama no corpo, até de pijama, mas está prestando atenção. Deus está indo ao encontro de pessoas hoje aqui, através da sua palavra, para dizer: tua dor te freou, mas não vai te parar. Você não ficará paralisado a vida toda nesse trauma. Você não ficará paralisado a vida toda nessa dor. Eu vou repetir porque algumas pessoas ainda não entenderam que aquilo que está manando do altar é palavra de autoridade profética, respaldada pela palavra de Deus. Você não ficará paralisado na área da sua dor. Você não vai habitar a vida toda na memória da sua dor. Eu sei que tem gente aqui que não tem problema de se movimentar do lado de fora. Anda de ônibus, anda de supervia, anda de metrô, anda de trem, anda a pé, anda de carro, sai de casa, faz o que tiver que fazer, mas na área de dentro está paralisado. E Deus está dizendo: porque a geografia que te parou não foi Posse, não foi Nova Iguaçu. A geografia que te parou está na tua mente. E o Senhor está dizendo: eu vou te mostrar na tua mente, eu vou te provar nas tuas emoções que você não vai ficar paralisado na área que te feriu. Você vai andar. Você vai andar. O contexto da história que nós acabamos de fazer menção, a gente vai ver Deus provando essa realidade, ou seja, tornando o que nós estamos aqui profetizando real na vida de Abrão. Você desculpa se ao longo da mensagem eu falar o tempo todo Abraão, mas é porque você sabe, desde que Deus trocou o nome dele, essa se tornou a popularidade do seu nome. Mas aqui é ainda antes do encontro dele com a voz do Senhor. Então ele era Abrão, já casado com Sarai, que também não era Sara, era Sarai. E o texto conta que Abraão era um dos seus 3 irmãos, que seu pai Terá teve. Então, só para a gente entender, porque de vez em quando na genealogia, quando a gente lê o filho do fulano, do ciclano, do beltrano, tem hora que a gente acha que não está entendendo mais nada, mas dá para entender. Terá era pai de Abraão. Então, vamos lá, qual era o nome do pai de Abraão? Terá. Terá teve 3 filhos. O primeiro, Abraão, que é o Abrão. O segundo, Naor. E o terceiro, caçula, chamava-se Arã. Então, vamos lá, quantos filhos Terá teve? Quem lembra o nome dos 3? Perfeito. O texto diz que Arã, justamente o caçula, o mais novo, porém, extremamente frutífero, porque o primeiro a gerar filho não foi o do meio e nem o primogênito, mas o caçula chamado Arã, que gerou então a Ló, que é neto de Terá e por então sobrinho de Abraão, aquele Ló. Mas agora você vai entender por que que Ló é tão enxertado na convivência de Abraão e por que é tão difícil trazer esse nível de separação entre eles dois. Porque, na verdade, Ló é o filho de Arã, e Arã é o caçula que o pai Terá perdeu enquanto ele ainda era vivo. E você sabe que numa ótica biológica e até emocional, é extremamente indevido que pais sepultem seus filhos. Não que seja prazeroso um filho sepultar um pai, mas pelo menos segue o cronograma lógico da vida. É natural com que filhos sepultem os pais, mas é extremamente traumático e aterrorizante, é impensável, é o tipo de dor que só quem passa pode transmitir com realidade, a dor que é um pai e uma mãe ter que sepultar o seu filho. E foi isso que aconteceu com Terá, pai de Abraão. Ele teve que sepultar o seu filho caçula. O texto não diz qual foi a área da sua morte, porque, irmãos, existem coisas que não importa como foram feitas, só importa que aconteceram.
E isso é o suficiente. Então, Arão, filho caçula, foi o que deu primeiro um filho à sua casa. Então, ele deu o primeiro neto a Terá, pai de Abraão. Depois de um tempo, então, ele morre e fica Ló, sobrinho de Abraão. Quando Arão morre, vamos lá, completa para mim, quem morreu? Quando Arão morre, Terá fica extremamente desgostoso. Ele fica, e qualquer pai aqui compreende a situação dele. Não é uma questão de ter muita força, pouca força ou muita resistência. É um golpe que a vida lhe deu e ninguém está preparado para viver esse tipo de golpe. Então, quando isso aconteceu, qual é a terra do seu nascimento? Ur dos Caldeus. É ali que todos habitam, é ali que a família está presente. Só que depois da morte de Arã, Terá não suporta. E ele precisa mudar a sua geografia. Porque o texto diz, terra do seu nascimento. Então ali eles não viveram apenas um tempo de aluguel. Ali eles não estiveram apenas um tempo de passagem. Mas ali nasceram os pais de Terá. Ali nasceu Terá. E ali nasceu também a sua geração, os seus filhos. Ali nasceu o seu neto Ló. Então aonde ele olha, está ali a memória da sua dor. Para cada canto que ele observa, está ali uma lembrança que foi construída em conjunto e não isoladamente. E está extremamente difícil de administrar essa situação. Então, quando a sua geografia se torna a área da sua dor, não há nada de ilógico, é extremamente natural, compreensível e indicado. Saia dessa geografia. Mas você percebe que isso ajuda, mas não é o suficiente, porque não adianta eu sair da geografia da minha dor e levar a minha dor para onde eu estou indo. Então ele decide, eu vou sair daqui. E ele reúne toda a sua família. E ele diz, olha, nós vamos sair daqui. Vamos sair daqui, pai? Sim. E vamos para onde? Ele diz, nós vamos para uma terra muito boa, uma terra chamada Canaã. É interessante porque a gente vê Canaã tendo o nome dessa região o tempo todo atrelado à história de Abraão. Mas muito antes dela se tornar a possessão e domínio de Abraão, ela, na verdade, já era a direção e a diretriz que seu pai Terá já havia dado para sua casa. Então ele disse, nós vamos para Canaã. Arrumam então todos eles todas as coisas e saem da terra do seu nascimento. Saem da terra das suas histórias, saem da terra das suas lembranças. E existem coisas na nossa vida que não adianta você se desfazer delas do lado de fora. Por isso que é bom sair e é bom caminhar, mas é só na caminhada que você vai conseguindo se desfazer daquele processo do lado de dentro. Traça ele um destino e uma trajetória. Vão todos agora rumo a Canaã. Só que o texto diz, e não é coincidência, que indo rumo a Canaã, ou seja, eles já sabiam aonde eles queriam chegar. Complete aí para mim, por favor. Eles já sabiam aonde eles queriam? Já sabiam aonde eles queriam? E o mais difícil dessa vida, gente, não é querer saber aonde vai chegar. É saber se a gente tem combustível para chegar lá. As pessoas acham que o mais difícil é vislumbrar o futuro. Não. O mais difícil é traçar uma rota que torne o futuro presente. Eu vou falar algo aqui que não é romântico, mas é bom que tenhamos um choque de realidade para que sonhos se concretizem. Camila, eu não entendi desse jeito. É bom que tenhamos um choque de realidade para que sonhos se cumprem. O que eu quero lhe dizer é que não é difícil você saber aonde você quer chegar. 80% das pessoas que estão aqui, se tivéssemos com ela um diálogo, uma entrevista de 5 minutos e perguntássemos a ele ou a ela, meu irmão, qual é o seu sonho? Ele não teria dificuldade, talvez até vergonha, mas dificuldade de saber qual é o sonho dele, ele não teria. 80% das pessoas aqui têm um sonho, 80% das pessoas aqui têm um vislumbre do que desejam ter no futuro. Eu não estou falando sobre capacidade para ter. Quando você pergunta para uma criança o que ela quer de Natal, o que ela quer de presente, ela não sabe, por exemplo, quanto custa uma passagem para Disney. Ela só olha e diz, eu quero ir para Disney. Então nós estamos falando de um campo lúdico de sonhos. Quando você pergunta para alguém sobre um campo de possibilidade, ou você nunca se imaginou rico na vida? Rapaz, esse negócio de imaginação, isso é tão forte, que eu me lembro que lá em casa, quando a gente se imagina bilionário, a gente começa a brigar por um dinheiro que nem existe. A gente começa, não, porque eu ia ter isso, eu ia fazer aquilo, aí o outro se mete no sonho do outro, diz assim, mas tu é muito burro, tu não tinha que fazer isso, tu tinha que fazer aquilo, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu digo, calma, gente.
o dinheiro não existe. Porque num campo aonde tudo é possível, aonde eu falo de sonho, aonde eu quero chegar, não é difícil colocar isso em palavras, não é difícil colocar isso em sentimentos, difícil é tornar essa trajetória uma realidade. Então é sobre essa perspectiva que eu preciso lhe dizer algo. Para a realização de um sonho, você precisa de muito mais do que um sonho. Falamos de sonhos e nos lembramos na hora, por exemplo, de José. Lembramos-nos dos seus irmãos rotulando ele, dizendo: eis lá, vem o sonhador mó. Porque ele teve 2 sonhos. Quantos sonhos? 2 sonhos apenas que ele contou ao seu pai e aos seus irmãos. Sonhos esses que ele não sonhou por vontade própria. Sonhos esses que eram vislumbres proféticos de onde Deus o colocaria. Agora veja, olhe todo o restante da vida de José, de Gênesis a 37 até Gênesis 45, depois que ele já está satisfeito e é governador sobre toda a terra do Egito, e você vai perceber que o que colocou José como governador, como superintendente de toda a terra do Egito, a nação mais globalizada e poderosa da época, não foi o sonho que ele apresentou no capítulo 37, mas foi toda a trajetória, desde que a caravana dos midianitas passou e comprou ele até a sua prisão e a sua chegada no governo. Então preste atenção, dizer aonde eu quero chegar não é difícil. Difícil é acreditar que existem caminhos que vão me fazer chegar lá. Olhe para quem está ao seu lado agora e diga para essa pessoa: existem caminhos. Não, está fraco, diga: existem caminhos. Eu não vim aqui te desanimar não, eu só vim dizer a forma correta de fazer. Existem caminhos de ser quem você deseja ser. Existem caminhos para chegar aonde você quer chegar. Existem possibilidades reais e tangíveis para você se tornar realizado, realizada na área que você deseja. Existe uma ponte que te liga ao teu presente e ao futuro que você deseja ter. Existe um meio que te faz chegar aonde você deseja chegar. É por isso que você não pode sobreviver só pelo desejo de chegar, mas você precisa ter força e ter ânimo. Para quê, Camila? Para chegar? Não, para aguentar a viagem. Porque é na viagem que o seu coração vai se revelar. É na viagem que você vai perceber que não era tão forte quanto imaginava. É na viagem que você vai conhecer pessoas que não estavam no plano. É na viagem que você vai ser traído, talvez vendido. É na viagem que o pneu estoura. É na viagem que o combustível acaba. É na viagem que imprevistos acontecem. Só que quando o sonho é real, o que acontece no caminho não te para. Oh, meu Deus do céu! Terá sai de casa tão animado, terá sai de casa tão feliz, terá sai de casa tão focado, leva a família inteira, e ele traça uma rota. Completa aí, meu povo. Ele traça uma. Só que na rota que ele traçou, na geografia que ele traçou, ele coloca no seu GPS uma parada num lugar que se chamava Arã. Qual era o nome do filho que morreu? Qual era o nome do lugar que ele parou? Arã. Pode deixar aqui, pode deixar. Arã. Não é coincidência. Na rota do lugar que você quer chegar, você vai encontrar com coisas que te lembram do que você quis fugir. Por que, Camila? Porque Deus ajuda a mudar a sua geografia, mas não faz mágica para você esquecer do seu trauma. Qual é a forma que Deus trata do meu trauma? Não é jogando no mar de esquecimento, é me dando condições de administrar a minha dor. Não significa que você não vai sentir mais, só significa que sentindo ou não sentindo, você vai continuar caminhando. Eu não vim contar uma mentira para você e nem me aproveitar de um ambiente profético, onde a gente sabe que acontecem coisas sobrenaturais, para dizer que Deus vai arrancar da tua mente o luto, para dizer que Deus vai tirar de você a memória das pessoas que você amou, para dizer que você jamais vai se lembrar quando foi traída pelo seu marido, para dizer que você jamais vai se esquecer da empresa que você tinha e que faliu. Eu não sei qual é a área da sua dor, eu não sei quem você sepultou, eu não sei qual é
é o tipo de tristeza que a sua alma foi marcada, mas está numa atmosfera espiritual, não traz de você desmemoriamento. E por que mesmo assim você entra nesse sobrenatural? Porque aqui, irmãos, tem tanto poder, que eu não preciso esquecer para continuar. Eu só preciso aprender a administrar. O que é isso? Eu vou lembrar, mas vou chegar assim mesmo. Eu vou lembrar, mas não vou parar de caminhar. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você não vai habitar na memória da tua dor. Eu vou te arrancar de lá, Abraão. Eu quero que você seja profeta de Deus na vida de alguém e diga para essa pessoa: Deus vai te tirar. Tá fraco? Diga: Deus vai arrancar. Diga: Deus vai arrancar você da geografia da sua dor. Deus não vai te deixar se aposentar no lugar que te faz mal. Deus não vai deixar você terminar os teus dias no lugar que te faz sofrer. Deus não vai deixar o teu legado perecer aonde você foi maltratado. Quando ele, indo em direção a Canaã, se depara com uma região que chamava-se Harã, o texto diz que ali ele arma a sua tenda. Não arme a sua tenda nos lugares que te lembram da onde você quis fugir. Você já caminhou tanto, caminha mais um pouco. Pernoita em outro lugar. Mas não se permita parar no lugar que você pediu a Deus forças para sair. Está entendendo o contraponto, gente? Está entendendo a analogia? Não era bom armar tenda ali, mas era muito familiar. O texto não diz que era cansaço, nem fome, nem água. Simplesmente, ao chegar em Harã, armou ali a tenda. Porque existem coisas ligadas no nosso cognitivo, na memória da nossa alma, no subconsciente da nossa mente, que fazem a gente identificar determinados ambientes como familiares, que fazem a gente ter a sensação de que estamos prontos para repetirmos história. Só que Deus trouxe alguém hoje aqui e Ele está dizendo: eu não te chamei para repetir história. Então eu até entendo, o pai de Abraão terá, e isso não é uma crítica, porque como eu disse, só quem viveu essa dor que sabe. Eu entendo ele ter armado a tenda ali para passar, mas não conseguir sair de lá. Ele ficou, e como ele ficou, todo mundo fica. Porque a família saiu junto e está andando junto. Só que o texto vai dizer que ali ele parou e ali ele também morreu. E depois de morrer, e de Abraão obviamente ter honrado a memória e o compasso do seu pai, o texto diz que ele também habitou ali. E ali agora se tornou a terra da sua possessão, a terra da sua família, a terra da sua parentela. Ao contrário do que as pessoas pensam, o Senhor não tirou Abraão necessariamente da terra de Ur dos caldeus, mas especificamente de Harã, o lugar onde morreu seu pai. E ali ele ficou revivendo uma situação, uma trajetória, uma dor que tinha a ver com ele, mas esta não é a história dele. O texto começa dizendo que esta história é do seu pai. Você está entendendo o que Deus está falando? Existem coisas que serão inevitáveis de você passar, porque tem a ver com o ambiente que você foi inserido, com os relacionamentos que você criou. Mas Deus está dizendo, isso foi um freio, agora não queira reviver uma história que não é sua. E a voz do Senhor se manifesta, Abraão.
E aí entra onde nós entramos aqui, em Gênesis capítulo 12. Eu acho tão maravilhoso que até na construção dessa genealogia, quando Moisés estava escrevendo, ele deixa a história de Terá no capítulo 11 e começa a história de Abraão no capítulo 12. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou inaugurar um capítulo novo na tua história. Oh, meu Deus do céu! Olha para quem está do teu lado com carinho e diga: Deus vai virar a página. Deus, isso aqui é profético, gente. Olha para quem está do teu lado e diga: você não ficará. Vamos embora, prega isso, diga: você não ficará no capítulo que seus pais ficaram. Deus está dizendo: você vai honrar a memória deles avançando, você vai honrar a família avançando, você vai chegar aonde eles queriam ter chegado, você vai romper além de onde eles foram. Se você é pai e mãe, levanta a mão. Se você quer ser, bota a mão no teu ventre, minha filha. Deus está dizendo: seus filhos vão chegar onde você nunca imaginou chegar. Eles vão romper lugares absurdos. Aleluia! Oh, glória! Você tem que ter uma conversa na tua casa. Se seus filhos são pequenos, conversa com eles. Fala qual é o futuro da tua família. Fala onde você deseja chegar. Fala qual foi a direção que Deus deu para a tua casa. E deixa claro para ele dizendo: ó, eu vou aqui, ó. Mas se acontecer qualquer coisa no caminho, você está habilitado para ir além. Eu estou liberando isso aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus. Você vai além daquilo que te feriu. Você vai além da memória da sua dor. O que paralisou sua hereditariedade não vai paralisar você. O que a tua hereditariedade não viveu, você viverá. Aquilo que eles não realizaram, você realizará. Você será a obra perfeita e completada daquilo que Deus iniciou com o sobrenome da tua família. Recebe isso no teu sangue, recebe isso na tua mente, recebe isso no teu ventre, recebe isso na tua semente. Você vai além. Você vai além. Você vai além, você vai além, você vai além. Oh, meu Deus, aponte para alguém e diga: você vai além. Agora não seja só profeta para ele, seja para você também. Bata no seu peito e diga: eu vou além, eu vou além, eu vou além. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os jovens certamente se cansarão, os mancebos serão apressados e cairão, mas você é a águia do Senhor, você é serva montês, você vai além, irmão. Por que a palavra do Senhor diz que os filhos são flechas na aljava dos valentes? Terá foi muito valente. Saiu de uma terra que ele tinha tudo para uma terra que ele ainda precisava conquistar. Foi valente. E foi visionário. Porque o texto não diz que Deus falou com ele, mas quando Deus fala com Abrão, dá a rota que honrava a memória do pai. Ou seja, era um homem que tinha direção. Às vezes teu pai não fez faculdade. Às vezes ele nem era tão crente assim como você. Mas às vezes você vem de alguém que mesmo com as suas dificuldades, às vezes até com seu analfabetismo, tinha direção. Eu fico olhando para minha avó, 5 filhos, era uma pobreza extrema. Todos os filhos são melhores do que ela, e nessa época nem crente a gente era. Mas pensa numa casa que tinha direção. Ainda não tinha Bíblia, mas tinha lei, tinha caráter. Tinha justiça, tinha hora para entrar, tinha hora para sair. E isso já foi consequência suficiente para que eles fossem um pouco mais além. Agora imagine o que vai acontecer sobre a vida de uma geração que está debaixo de uma palavra. Agora preste atenção, por que eu estou afirmando? Eu não vim aqui te inspirar, irmão. Eu estou afirmando de acordo com o que a Bíblia e o que a palavra de Deus aponta. Preste atenção. Terá até tinha uma direção, isso é maravilhoso, mas só Abraão está debaixo de uma palavra.
E você diz: se eu não sou tão capaz quanto outros foram antes de mim, como é que eu vou chegar aonde nem eles chegaram? E assim te diz o Senhor: eles tinham a visão, mas você tem a... Deus está dizendo: a minha palavra vai manifestar a ponte que você precisa para atravessar, o caminho que você precisa para trilhar. Deus está dizendo: tem muita gente que sabe aonde vai chegar, mas não vai suportar o caminho até chegar lá. E o que vai te fazer suportar o caminho até chegar lá? A mesma coisa que o Senhor deu a Abraão. O que a Bíblia diz sobre Abraão? Que Abraão, enquanto não alcançava a promessa, ele era fortalecido, dando glória a Deus. E ele glorificava a Deus pelo quê? Pela palavra da promessa. Deus está dizendo: é assim que aqueles que estão debaixo de uma palavra chegam aonde eles têm que chegar. Enquanto alguém só tem o lugar, você tem o combustível para chegar lá. Deus está dizendo: você vai caminhar para lá dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E quando alguém disser: rapaz, você não está perdido, não estou perdido não. Mas por que teu Waze está desligado? Porque a bússola que está traçando a rota da minha chegada não está no Waze, não está no Google Maps. Eu estou debaixo de uma palavra e vou alcançar a terra da promessa, glorificando ao Deus que me liberou a palavra. Abraão vai sair agora de Harã, vai sair da terra que então se tornou a da sua parentela. Ih, Jesus, o que houve? Vai sair de lá e vai para a terra que o Senhor vai mostrar. Agora responde para mim: Abraão sabia qual era a terra? Não, porque o Senhor diz assim: vai que eu vou te mostrar uma terra. Então, quando a voz de Deus se manifesta a Abraão, o Senhor diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai, diga comigo, sai. Sai da onde? Você conhece esse texto de cor. Sai da tua. Sai da tua. Terra, sai da tua. Parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Falou qual é a terra? Mas mesmo assim disse: sai. É por isso que a régua da fé mora na casa de Abraão. Deu-lhe garantia da terra, mas lhe falou qual era a terra? Não, mesmo assim, Abraão saiu da onde estava e foi para a terra que Deus ia dar. Já parou para pensar que no texto seguinte Deus começa a abençoar? Só que presta atenção. Você vai ver aqui dois verbos imperativos. O primeiro é sai e o segundo é vai. Presta atenção. Primeiro sai e depois você vai ver um vai. Mas o primeiro, ou seja, antes do vai, Deus diz. O problema da gente é que a gente quer analisar a direção. Se o Senhor chega hoje para uma meia dúzia e diz: vai para a terra que eu vou te mostrar, sai da tua e vai para a terra que eu vou te mostrar, ele ia perguntar: mas eu tenho que ver primeiro a terra. Para quê? Para saber se vale a pena sair da onde eu estou. Aí você diz: eu não faria isso não, Camila. Mas eu penso, talvez você esteja fazendo e não está percebendo. Sabe por quê? Porque você está tão apegado a essa terra, que você pensa assim: essa terra é minha. E de fato é. Isso aqui, irmão, é escritura lavrada na mão, em prol de um lugar que eu não sei nem se tem casa, porque ele só está garantindo a terra. Só para a gente entender. Mas antes de Deus dar a direção e mostrar qual é a terra, primeiro Deus afere a entrega, a obediência. Então preste atenção. Vai tipifica direção, sai tipifica obediência. Olha o que Deus está dizendo. Primeiro eu te dou um sai, só então depois eu te dou um vai. Mas a gente não, a gente quer logo um vai para saber se sai. E Deus está dizendo: não, no meu tratamento contigo, que é terra boa,
Quer viver milagre? Quer ir além da sua dor? Quer romper o que seus pais não viveram? Não para a sombra deles, mas para honrar a memória da tua família? Então entenda isso. Antes de eu te dar um vai, primeiro eu vou te ordenar um sai. Deus está dizendo a alguém: sai primeiro, que eu te digo depois. Agora o que Deus está pedindo para Abraão não é fácil não, gente. Olha isso. Sai da tua terra, sai da casa de teu pai, sai da tua casa. Tudo que Abraão tem e aonde ele está é dele. Completa aí para a gente encerrar tudo junto. Tudo que Abraão tem e aonde ele está, tudo é? Só que Deus está dizendo: sai do que é teu. É isso que Deus está dizendo para ele. E em contrapartida Deus está dizendo: vai para o que é meu. Mas o que é do Senhor? Isso você só vai saber depois que você... Ai, é muita fé. É muita fé. Olha como é que o aplauso fica fraquinho. É muita fé. Agora, para quem conhece as coisas de Deus, sabe que a proposta de Deus é infinitamente melhor do que a garantia de Abraão. Porque o que Deus está dizendo para ele é: sai do que é teu e vai para o que é meu. Agora, isso aqui é pura educação. Você não vai conhecer nenhum outro Deus educado como nosso Deus. Porque o salmista, ele afirma: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então presta atenção, a terra que Deus diz que é de Abraão, na verdade é de quem? É de quem? É tudo de Deus. Porque o que Deus está querendo de Abraão não é terra, é renúncia. Lembra quando ele disse assim: me entrega o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, Isaque. Ele sobe ao Moriá, um dos montes de Moriá, e ele vai agora sacrificar Isaque. Agora, o nosso Deus não é Deus de homicídios, não é Deus de sacrifícios humanos, todavia é um Deus que atesta a tua obediência até o limite. E ele chega para Abraão e lhe faz esse pedido, porque certamente Isaque estava tomando no coração de Abraão um lugar que não deveria ser dele. Ele diz: eu vou fazer isso para provar o seu coração. Quando ele vai, Abraão não sabe disso. Nós que lemos o texto sabemos disso. Quando ele vai imolar Isaque e acutelar o menino para sacrificá-lo diante do altar, a voz do Senhor brada a Abraão desde o céu, dizendo: Abraão, não faça isso. E eu imagino a confusão temporária da mente de Abraão, pensando: como não faça isso, se eu só estou fazendo isso porque o Senhor me pediu? Então ele disse: agora eu sei. Mas espera aí, Deus é onisciente? Se Deus é onisciente, Deus já sabia do que ele faria, sim ou não? Já sabia do que ele faria, sim ou não? Era Abraão que precisava saber qual era o lugar que Deus devia ocupar, e não Deus que estava querendo saber. Então presta atenção, quando Deus pediu Isaque, não é porque ele queria tomar Isaque, é porque ele queria trazer de volta Abraão. Tem coisas que Deus nem quer tirar da gente. Tem coisas que Ele só quer provar para saber o quanto a gente está disposto a entregar. Deus não precisa de Isaque. Deus só está querendo colocar o coração do Abraão no lugar de novo. A mesma coisa é a terra. Deus não precisa da terra de Abraão para nada. O que Deus está pedindo não é terra, é renúncia. É por isso que Deus está dizendo para quem está aqui: quando eu peço o seu carro, eu não preciso de carro. Quando eu quero andar, eu subo nas asas do vento. Eu monto em 2 querubins e eu passeio sobre o globo da terra. Quando eu peço alguma coisa na sua casa, não é porque eu preciso de sofá. Quando eu mando você desligar a televisão, não é porque eu sento para ver jornal. Eu sou a enciclopédia que o futuro ainda não conheceu. Eu não preciso do que você precisa para nada. A única coisa que eu estou fazendo é te mandando sair de onde você está. Para quê? Porque a única coisa que eu quero é o seu coração. Mas não adianta vir contar mentirinha nem caô na igreja para dizer: ah, se ele está falando isso, eu sempre soube. O que Deus quer é o meu coração. Mas o único jeito de Deus botar meu coração no lugar é removendo ao meu redor as terras que eu frequento. É mexendo nas coisas que eu tenho. É entrando nos lugares que eu gosto e sabendo se ali tem lugar para Ele. Todas as vezes que Deus quer provar o coração de um homem, Deus não toca no seu coração, Deus toca nas suas coisas. Por isso, para trazer Isaque, Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão. Mas como é que Ele toca em Abraão? Tocando em quem? Pedindo quem?
Agora eu vou te provar o valor de uma obediência irrestrita ao Deus de Israel. Abraão não quer nem saber qual é a terra, mas está interessado em saber quem é Deus. Ele crê na palavra e sai da terra. Sai com tudo e com todos. E a primeira terra que Deus lhe permite chegar, que se tornou a terra da sua hereditariedade, o lugar que ia jorrar leite, maná, leite e mel, para milhões e milhões de hebreus, ou seja, filhos de Abraão, na semente de Isaque, era Canaã. E esta foi a primeira terra que, quando saiu de Harã, Abraão chegou. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Foi com ele Ló. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que tinha adquirido, e as almas que lhe haviam sido acrescentadas em Harã. E saíram para a terra de Canaã, e chegaram lá. Seja profeta para uns 3 e diga: você vai chegar. Quando você obedecer, você vai chegar. Se você obedecer, você vai chegar. Camila, qual é o passe de entrada para quem quer chegar? Dá a Deus o passe da renúncia. Dá a Deus o bilhete da renúncia. Camila, quanto custa os meus sonhos? O preço de chegada no lugar da sua realização depende do tamanho da renúncia que você está disposto a entregar no altar de Deus. Sai ele de Harã e chega em Canaã. Eu imagino Abraão chegando em Canaã e pensando: cheguei aonde eu tinha que chegar. Só que quando ele chegou lá, no lugar que seu pai tinha desejado chegar, ele não chegou. E agora ele chegou por direção do próprio Deus. A primeira coisa que ele faz, antes de armar uma tenda, ou seja, antes de armar uma casa, a primeira coisa que ele faz é erguer para Deus um altar. Para agradecer por ter chegado. As primeiras atitudes que você toma no lugar que você chega determina aonde você ainda pode chegar. Por Abraão ter armado primeiro um altar ao invés de uma tenda, Canaã, que foi destino de muitos, para ele foi só lugar de passagem. Agora você vai entender, sabe por quê? A coisa que Deus mais deu a Abraão foi terra. Deus deu a Abraão mais terra do que filho, Deus deu a Abraão mais terra do que servo, Deus deu a Abraão mais terra do que ouro, Deus deu a Abraão mais terra do que prata, Deus deu a Abraão mais terra do que joia preciosa, Deus deu a Abraão muita terra. A coisa começou assim, ó: aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Cadê os rapazes aqui? Pode subir para a gente começar a encerrar junto. Isso. Vai, primeiro sai. Que Deus dá para a gente um vai. Ó. O que mais Deus deu a Abraão foi terra. E quando ele começou a caminhar com o Senhor se dirigia a ele dizendo assim, preste atenção na segunda promessa depois de Gênesis 12. O Senhor dizia assim para Abraão: Abraão, aonde você pisar a planta do seu pé, ali eu vou te dar por herança. Ali será a possessão sua e da sua herança. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou dar só para você, não. Eu vou dar para você, para os filhos dos teus filhos, para os filhos dos teus filhos e para os filhos dos seus filhos nos seus filhos. Só que Abraão foi caminhando, aonde ele pisava Deus ia dando, aonde ele pisava Deus ia dando. Abraão parece pastor que abre igreja, né? Aonde ele ia pisando Deus ia dando, aí Deus dava ele saía, Deus dava ele saía, Deus dava ele saía, ele ia pisando. Aí ele foi envelhecendo, conquistando. O primeiro termo atribuído à riqueza antes de Jó, porque não conseguimos classificar a temporariedade de Jó, o primeiro termo atribuído à riqueza na Bíblia dado a um homem foi a Abraão. Porque, irmão, o que o pastor Amarildo estava falando aqui é muito sério. Vê um homem de fé, saiba que há ali um homem próspero. Olha isso. Aonde ele pisava, Deus dava. Onde ele pisava, Deus dava. Mas ele foi envelhecendo e já foi lhe faltando pernas para pisar a muitos lugares. Deus não deixou de dar a ele terra quando ele não tinha mais pernas. Por quê? Porque Deus não trabalha com o homem só onde ele pode pisar, mas o que ele é capaz de ver. Então, depois de um tempo, Deus já não dizia para Abraão: aonde você pisar eu vou te dar. Não. Deus dizia para Abraão quando ele chegava numa terra: Abraão, levanta a tua cabeça.
Levanta a tua cabeça e olha o mais longe que você puder. E aí ele já não diz aonde tua perna pisar, ele diz aonde a sua vista alcançar, aonde a sua visão, é a tradução correta, aonde a sua visão alcançar, ali eu vou te dar. Deus está dizendo, tem lugar que você não vai herdar com a sua perna, tem lugar que você não vai herdar com as suas mãos, tem lugar que é a sua visão que vai te fazer tomar posse do milagre. Aí Deus diz para ele: Abraão, aonde você aguentar ver, ali eu vou te dar por herança. Oh, toque uma coisa assim mais forte, com cara de posse de terra, com cara de exército que vai entrar para tomar posse de uma terra. Deixa eu ouvir o baixo. Eu quero coisa forte. Não quero assim, quero outra coisa. Vamos mudar o termo aí. Jesus, ora por mim. Eu estou te esperando. Ore bacachore mandaravas. Pare de me julgar. A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. Tem uma direção que Deus vai te dar enquanto você adora, enquanto você glorifica. Oh, Deus me manda dizer: você vai além. Deus me manda dizer: eu não vou te deixar. Você não vai morrer no lugar da sua dor. Oh, suas últimas lembranças não será do que você perdeu. Quem recebe isso, levante a mão. As últimas lembranças da sua vida será do que Deus te fez conquistar, será do que você alcançou. Recebe isso na tua mente. Você não vai ficar paralisado no lugar da tua dor. Suas últimas lembranças não serão do que você perdeu, mas será do que Deus te fez conquistar enquanto você caminhava. Caminha debaixo dessa palavra. Quem quer tomar posse de uma terra, fica de pé. Toma posse da terra. Uau! Toma posse da terra.